Meus irmãos, a cura. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um homem. Foi a cura de uma mulher no domingo passado, né? Hoje é a cura de um homem. Um homem que era surdo e mal podia falar. Está lá em Marcos, no capítulo 7. Eu não vou ler o texto todo, eu vou contar um pouco essa história para vocês. E vou ler só a parte, que é a parte que a gente hoje vai conversar sobre ela. Mas essa história é a história de um homem surdo que mal podia falar. E Jesus está lá na Galileia e levam esse homem até Jesus, para que Jesus pudesse impor as mãos sobre ele e curá-lo. Jesus não faz isso. Jesus não impõe as mãos sobre ele. Jesus faz diferente, é curioso, né? As curas de Jesus, nenhuma segue um padrão tão claro, tão específico. E nessa cura, Jesus pega aquele homem surdo que mal podia falar. O texto diz que ele coloca o dedo no ouvido dele. Depois ele pega uma saliva, coloca na língua dele. Ele olha aos céus. Ele suspira, dá um suspiro. E depois de dar esse suspiro, Jesus olha para aquele homem surdo, que mal podia falar, e diz: abre-te, abre-te, abre-te. E o texto diz que aquele homem imediatamente começou a ouvir e começou a falar. Mas o que me chama a atenção e me chamou a atenção, e a fala que eu queria trazer hoje aqui, é o versículo 36 e 37, depois que essa cura acontece. Porque Jesus ordenou-lhes, depois de fazer a cura, no versículo 36, que não o contassem a ninguém. Não contem a ninguém. E Marcos faz um comentário no final desse versículo. Ele diz: contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Quanto mais Jesus fazia as curas, vocês vão entender por quê, e dizia para o pessoal não espalhar a história, mais eles espalhavam. É o comentário de Marcos. O que Marcos está dizendo é que essa observação, esse pedido, essa ordem de silêncio dada por Jesus não foi seguida. Versículo 37 diz: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Jesus dá uma ordem de silêncio. Jesus diz, ordenou-lhes que não contassem a ninguém. E não é só nesta cura que isso acontece não, meu povo. Nós temos aqui em Marcos, eu separei só em Marcos aqui 4 episódios de cura, que Jesus fala essa mesma coisa. Ele dá uma ordem de silêncio. Ele já mandou ao expulsar demônios, os demônios quando vinham dizer que ele era o Cristo, ele mandava o demônio se calar e dizia: cala-te. Várias vezes em momento onde ele foi expulsar demônios, ele mandou o demônio se calar, porque esse demônio estava anunciando que ele era o Cristo. Ele faz a cura, e quando faz a cura, ele pede que não conte para ninguém, fique calado. Acontece isso em Marcos 1:44, aquela cura que nós conhecemos. Ele chega e diz: se tu quiseres, tu podes limpar-me. Jesus diz: eu quero ser limpo. Mas depois de Jesus curar, ele diz: olhe, não conte isso a ninguém. Não conte isso a ninguém. Em outro episódio, na ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, depois de ressuscitar, ele deu ordens expressas, diz o texto em Marcos 5:43. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. A cura do cego de Betsaida, mesma coisa. Jesus vai curar o cego de Betsaida e ele chama o cego e diz: vamos ali no cantinho, vamos ali fora. Ele tira o cego do povoado, leva para fora do povoado,
para curar o cego fora da multidão. E depois que ele cura fora da multidão, ele dá uma ordem, mandou para casa este ex-cego, dizendo: não entre no povoado. Porque ele não queria que as pessoas vissem que aquele cego agora estava enxergando. Curioso? Por quê? Temos outros episódios. A cura de 2 cegos, de Mateus 9,30, diz que a visão deles foi restaurada. E Jesus os advertiu severamente: cuidem para ninguém saiba disso. Há muita conversa teológica de por que Jesus fazia e dava esta ordem, para que as pessoas não espalhassem as coisas que ele estava fazendo. Ele mandava pedir que não contasse a ninguém. Provavelmente Jesus está também evitando com que ele fosse conhecido simplesmente como um Messias curador, porque isso seria parecido com a tentação que ele recebeu no deserto, de ir ao pináculo do templo, se jogar lá do alto, e os anjos vinham pegar ele pela mão. Ele disse não, porque começar o seu ministério de forma tão espetaculosa ia trazer uma atenção a uma concepção de Messias que não era a concepção que Jesus tinha. E ele não veio para isso, ele não veio como para ser um curandeiro, ele não veio para libertar o povo do Império Romano. Então talvez isso seja um dos motivos. Talvez porque ainda não era o momento. Jesus estava ainda nos seus primeiros anos de ministério, talvez querendo evitar essa popularidade que era inevitável, mas que por muitas vezes atrapalhava. Por vezes Jesus precisou ser duro com a multidão, dizer: vocês, lá em João 6, vocês estão atrás de mim, não é porque vocês creem em mim não, é porque vocês estavam com fome e eu dei pão para vocês. Jesus sabia que uma multidão de interesseiros ia se aproximar dele simplesmente para trás disso, e não era isso que ele estava trazendo. Isso era uma marca do Messias, e talvez não fosse a hora disso ser revelado. Essa identidade messiânica vai ser revelada só a partir dos 30 anos, e durante os 3 anos de ministério, porque depois ele morre. Isso vai sendo revelado de forma lenta, até para os próprios discípulos, progressiva. E quando João Batista chega e mandou alguém ir lá onde Jesus estava, diz: pergunta se ele é o Messias ou se teremos que esperar outro. O que foi que João Batista obteve como resposta? O que foi que Jesus respondeu? Ele chegou para o discípulo de João Batista e disse: vai lá no João e diz para ele que os cegos veem, que os mancos andam, de que os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Curar era uma marca sim do Messias, mas não resumia a atividade messiânica. E por isso Jesus dizia: não contem a ninguém. Não contem a ninguém. E o texto diz que quanto mais ele dizia para as pessoas não contarem, mais elas contavam. Jesus diz: não contem a ninguém o que eu fiz. E eu queria fazer um destaque aqui para cada um de nós. Essa palavra de hoje é para mim também. Essa proibição de falar não é para nós. Nós não estamos proibidos de falar. Jesus não nos proibiu de falar sobre as coisas que Ele fez na vida da gente. Ele não nos proibiu. Ao contrário disso, quando Ele ressuscita e aparece aos discípulos, as últimas falas de Jesus, lá em Marcos 16:15, eles vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Diferente, não é a ordem? Ele fazia a cura lá e dizia o quê? Não contem a ninguém. Mas quando Ele ressuscita e aparece a cada um de nós, aparece aquelas pessoas e se revela a cada um de nós, Ele diz o que para a gente? Qual é a ordem para a gente? Vão pelo mundo todo e preguem e
contem as boas novas do Evangelho para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Mateus vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele orienta os discípulos que eles não saíssem de Jerusalém, até que descesse sobre eles o Espírito Santo. Ele diz, o meu Espírito descerá sobre vocês, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa ordem de não contar não é para a gente. A ordem para a gente é de contar. Para aqueles discípulos, a ordem era não conte a ninguém, eles não conseguiam, acabava contando. E aí, pessoal, vem um contrassenso. Vem um contrassenso caminhante. Aí eu fui ver o que é contrassenso. Primeiro eu fui ver se escrevia assim mesmo. Aí vi que é na Nova Reforma, né? Que não é protestante não, é a da língua portuguesa. Aí fui ver que contrassenso é incoerência, absurdo, contradição, incongruência, paradoxo, despropósito, erro, equívoco, alogia, sem lógica. Qual é o contrassenso? Olha o versículo 7,36. Contudo, quanto mais eles os proibia, mais eles falavam. Aí a gente parece que é o quê? É para a gente falar e a gente age como se fosse proibido. A ordem ao caminhante é falem. Mas nós temos nos calado. Não temos contado. Às vezes o máximo que a gente faz é querer mandar uma pregação para alguém. Tipo, como assim? Tá vendo? Percebe o contrassenso? Jesus proibia, devia proibir, né? Podia proibir a gente, né? Devia ter mantido a proibição. Porque talvez a gente na proibição dissesse, vou falar. Proibiu, mas vou falar. Mas não, ele disse, falem. Ele disse, não pode, aí o povo falava. Aí depois ele diz, falem, e a gente não fala. A gente não conta. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você falou de Jesus e daquilo que Jesus fez na sua vida para alguém? Qual foi a última vez? Eu, como pastor, fico mais livre dessa acusação, né? Porque eu prego aqui todo domingo, né? Posso dizer que estou falando de Jesus, né? Mas não é essa a pergunta, não. Qual foi a última vez que eu e o Debrando, fora deste lugar, conversando com alguém, no meio da rua, numa fila, com 1,5 metro de distância, de máscara. Não estou falando porque estou de máscara, fica muito ruim de falar de máscara, de falar de Jesus para as pessoas de máscara. Qual foi a última vez que você falou? E aí eu faço uma pergunta, por que temos nos calado, como discípulo, de falar daquilo que Jesus é? E aí eu faço uma pergunta, será vergonha? Será vergonha? Será que é porque a gente sente vergonha? Aí, o versículo-chave para esse questionamento, né, de confronto, é Romanos 1,16, né? Que diz o quê? Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas talvez não seja essa vergonha. Aí eu quero entrar um pouquinho aqui, meu povo. Talvez o nosso problema não seja vergonha do Evangelho, mas talvez nós tenhamos vergonha dos evangélicos. E isso muitas vezes tem calado discípulos de Jesus. Vergonha do evangélico. Disso que está aí, chamado evangélico, e da maneira como isso se processa. Parece que essa palavra evangelismo
ela ganhou uma conotação de algo muito religioso. A gente olha para o discurso do evangelismo e às vezes esse discurso é um discurso cheio de arrogância. E a gente fica sem querer se identificar com isso. O discurso de Jesus não é um discurso de arrogância, de amor, mas o discurso muitas vezes evangélico é um discurso de arrogância. O discurso evangélico muitas vezes é um discurso de desconsideração das buscas espirituais. Eu imagino que um evangélico chegando no Areópago, no lugar de Paulo, ele, em vez de sair dizendo que viu os altares ao Deus desconhecido e fosse ali valorizando aquela busca, até conversar e falar de Deus, não, ia chegar apontando o dedo, queimando tudo em nome de Jesus, num discurso de desconsideração das buscas espirituais das pessoas, de arrogância, de dono de uma verdade absoluta. O jeito, nós cremos numa verdade absoluta, que é Jesus. Mas o jeito de falar esta verdade absoluta, muitas vezes nós olhamos e não combina nem com a verdade absoluta. O jeito que a pessoa está usando para contar essa verdade absoluta não combina com a verdade que a gente está contando. E aí a gente acaba saindo disso, sabe? A gente vai se afastando, a gente vai se calando, a gente vai ficando com vergonha. Existe nesse discurso de evangelização evangélica um discurso muito de nós e eles. Como se nós não fôssemos iguais. Como se também não fôssemos pecadores. Parece que é o discurso dos santarrões denunciando os pecadores. Há um ódio. Há uma raiva de pecado e de pecador. Há uma raiva do pecador. Quando Paulo Gustavo estava na UTI, o que saiu de voz evangélica para falar coisas absurdas e talvez se achando o profeta, o evangelizador, o cara que está defendendo a verdade. Aí eu lembro de Bonhoeffer quando diz: vocês dizem que estão em defesa da verdade, mas vocês ferem o espaço sagrado que existe entre as pessoas. Você acha que está a serviço de Deus, mas está a serviço de Satanás. Então nos tem uma vergonha, sabe? Uma pregação que tem cheiro de enxofre, que fala mais do inferno do que do céu, que fala mais da morte do que da vida. E nós ficamos com vergonha. A gente fica com vergonha disso. Isso sem falar no proselitismo religioso, porque parece que as pessoas estão realmente interessadas em trazer as pessoas para a sua igreja, trazer as pessoas para o seu arraial, como se fosse uma gincana de quem ganha mais ponto, de trazer mais gente. Nós ficamos com vergonha disso tudo. E a gente acaba não sabendo se colocar. Acaba se calando. Quando eu, depois de 11 anos afastado, eu voltei para a psicologia na Unifor, né, como pastor, cara mais velho, né, como pastor, estudando lá, um bocado de menino, um bocado de jovem. E eu voltei para a faculdade. Eu passei um tempão disfarçado, torcendo para ninguém descobrir que eu era pastor. Porque eu queria primeiro que as pessoas me conhecessem, para que depois elas soubessem o que eu faço na vida e eu tivesse a oportunidade, queria que elas me conhecessem minhas ideias, que elas não me taxassem logo como retrógrado, como radical, como intolerante, como gente que não sabe conversar. Entende? Por que eu estou batendo nesse ponto? Porque talvez você tenha se calado por causa disso. E a minha fala hoje é: eu entendo. Eu também estive calado.
muito tempo ali na Unifor, primeiro procurando um espaço, primeiro, sabe, tentando mostrar que eu estava falando de um evangelho de Jesus que não tinha nada a ver com essa foto geral que está aí. Isso dá trabalho, mas a gente não deve se envergonhar do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Nós não devemos nos envergonhar do evangelho de Jesus, e esse evangelho nós somos convidados a compartilhar. Convidado é um jeito educado de falar isso. Como discípulos, nós temos essa obrigação de compartilhar as coisas que Jesus fez na nossa vida e na nossa história. Será vergonha? Eu creio que sim, eu creio que a vergonha está aí, forte. Não sei se eu melhorei a vergonha não, acho que eu piorei a vergonha, né? Acho que quem não estava com vergonha agora vai ficar, né? Porque pastor, nem tinha não, mas agora que o senhor falou, estou com vergonha mesmo. Mas é bom que você compreenda esse contexto, porque talvez lá na frente, quando você for falar, você vai sentir essa vergonha. Você vai ter que driblar isso, você vai ter que falar do evangelho. Existe uma questão cultural que afasta a gente das pessoas. Nós precisamos passar dessa barreira cultural para poder falar do evangelho. A gente não pode chegar na barreira cultural e parar, e calar. A gente precisa ser sábio, a gente precisa construir esse caminho e falar para os filhos, falar para os amigos. Eu sou de uma época que a gente ia para o interior evangelizar, né? Com os folhetos na mão e eu lembro demais, adolescente, a gente dobrava na rua assim, o povo via os crentes vindo assim, aí saia tudo correndo para dentro da casa, ó. O povo saia correndo para dentro da casa, né? Era um preconceito que a gente tinha diferente naquela época. Hoje, com a mídia, com esses alto-falantes, né, que as redes sociais se transformaram, tem muita vergonha escancarada. Tem muita vergonha escancarada. Isso é barreira, sim, para falar de Jesus hoje. Isso é barreira para falar do evangelho hoje para as pessoas. O cristianismo se transformou numa barreira para nós falarmos de Jesus para as pessoas. Não é interessante? Não é bizarro? Não é diabólico? Mas nós precisamos falar. E não podemos nos calar. Outra pergunta que eu faço quando eu digo assim, por que temos nos calado? Será que é a falta do simplesmente maravilhado? Será que é a falta do simplesmente maravilhado? O que é que eu estou falando? Olha o que diz em Marcos 7,37. O povo ficava simplesmente maravilhado. E dizia como ele faz tudo muito bem. Sabe que às vezes a impressão que eu tenho, que sim, tem um quê da vergonha aqui influenciando, mas tem outras coisas. E talvez uma delas é que está faltando este simplesmente maravilhado no nosso coração. O quanto nós estamos de fato maravilhados com Jesus. Por que essas pessoas não obedeceram o que ele disse? Porque elas estavam o quê? Maravilhadas. Não conseguiram segurar. É você ganhar na cena e o cara chegar para você, não conta para ninguém. Jesus foi osso também, né? Curou o cego, não conta para ninguém? Agora que eu estou falando, não vou contar para ninguém? Então isso movia ele, foi mais forte que a proibição de Jesus. E a nossa consciência da maravilha que Jesus é na nossa vida é o que vai nos ajudar a vencermos toda a vergonha e todas as barreiras que possam se levantar. A gente não vai conseguir não falar. Você sabe o novo crente? O novo crente é um negócio assim, ele não consegue segurar aquilo. Ele tem aquilo fervendo dentro do coração dele. Mas ele começa a se envolver com o cristianismo e essa força vai apagando. A gente precisa voltar ao primeiro amor o tempo todo. E mais do que voltar ao primeiro amor, nós precisamos ter outras histórias de amor com Jesus. E não só a primeira história de amor, mas outras histórias de amor com Jesus.
Eu lembro de um cara bem velhinho que chegou uma pessoa, vai falar de Jesus para ela, disse: espera aí que eu vou pegar vou pegar meu caderninho. Aí lá no caderninho pegava e contava: eu conheci Jesus quando eu tinha 17 anos, tal, e contava só isso. Quais foram as histórias que você teve com Jesus nessa pandemia, que deixa você nesse estado de simplesmente maravilhado, que não permite com que você fique calado, que você acaba falando? Agora, se nós estamos tendo muito mais um relacionamento com uma religião do que com a pessoa de Jesus, digo para vocês, a religião, ela não tem esse poder de nos maravilhar. Ela tem o poder de nos manipular, de nos adestrar, de nos maravilhar, só Jesus. E numa relação profunda com Jesus, intensa com Jesus, que o caminhante tem caminhando com Jesus o tempo todo e caminhando com outros caminhantes, deveria ser uma caminhada de constante, simplesmente maravilhados. Deveria ser. Deveria ser. Se está faltando essa coisa que você não consegue segurar, é porque talvez esteja faltando caminhada mais forte no caminho. Esteja faltando vivência com caminhantes. Esteja faltando intimidade com esse que é o Senhor da vida, que é a verdade e que é o caminho. Eu não estou querendo aqui gerar dúvidas sobre a caminhada espiritual de ninguém, mas ao mesmo tempo eu estou. Porque a gente precisa parar e questionar: por que eu não falo de Jesus para ninguém? Ou eu tenho vergonha, ou uso a vergonha dos evangélicos como desculpa, ou está faltando esse negócio que nem Jesus mandando eu calar a boca, eu calaria. Está faltando esse fogo que nem Jesus dizendo: não conta para ninguém. Você diz assim: beleza, Jesus, virou cara que Jesus fez na minha vida. Entendeu? Agora, não dá para fazer isso na pegada do religioso, do raivoso, do rancoroso, do soberbo, do julgador, do juiz, do decretador de inferno na vida das pessoas. Na falta de sensibilidade, não dá para fazer desse jeito. Isso daí a religião consegue produzir. Esse tipo de discurso, a religião consegue produzir, fácil, consegue produzir soldadinhos, bem formatadozinhos, assim, para reproduzir esse discurso de ódio, de raiva, de eu sou bom e tu não é, eu sou salvo e tu não é. Se mesmo Jesus disse para a gente não separar o joio do trigo, a gente faz questão de separar. E sempre se coloca no lugar do salvo, invocado, né? Então a gente precisa sim ter um mover de dentro da gente que vem caminhante dessa vida com Jesus. Aí você vive um momento com Jesus e de repente, sabe, chega uma pessoa do teu lado, tu não consegue não falar. E você sim vai pedir sabedoria, vai pedir entendimento para falar, mas você não consegue não falar. Você espera, mas se doendo. E se essas pessoas soubessem o que Jesus é? Eu tinha essa sensação na faculdade, se essas pessoas soubessem o que Jesus disse. Entende? Se essas pessoas soubessem, mas não era hora de falar, eu tinha que ter mais sabedoria, eu tinha que ser mais quieto. Para depois, aí vem o que o Paulo diz, né? Me fiz de fraco para atingir os fracos, me fiz de tudo, né? E a hora pedindo que Deus abra a porta à palavra. Paulo tinha isso muito forte na vida dele. Mas nós precisamos sair desse contrassenso, sabe? Dessa coisa de... Jesus mandou a gente calar a boca e o povo falava. Aqui é para a gente falar, então o povo tudo calado. Está faltando esse simplesmente maravilhado. E eu digo para você, meu povo, existe uma necessidade desse evangelho ser anunciado. Isso não é uma coisa que a gente deve fazer porque vai como uma opção. Não tem opção. Existe uma necessidade desse evangelho ser anunciado. Paulo teve uma experiência que eu queria muito que cada um de nós aqui tivéssemos essa experiência. Lá em Atos 16, Paulo teve uma visão.
Olha a visão que Paulo teve. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Antes de passar para o versículo 10, deixa nesse daí. Passe a Macedônia e ajude-nos. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é um clamor de pessoas, numa visão, retratada numa visão, de uma realidade espiritual, das pessoas sedentas por uma salvação, em busca de uma salvação, em busca de uma vida, e as pessoas estão procurando esta vida em lugares diversos e de forma desesperada. Quando Paulo tem essa visão, passe a Macedônia e ajude-nos. Eles suplicavam em pé. Paulo, depois da visão, versículo 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Deus nos tinha chamado para lhes pregar ao povo da Macedônia o Evangelho. Queria muito que você tivesse uma visão dessa. Eu queria muito ter uma visão dessa. Eu já tive momentos parecidos, assim, onde eu olhei e vi aquele sentimento, assim, desse clamor. Existe um Evangelho que precisa ser anunciado. Lá em Romanos 10, ele diz: como, pois, essas pessoas, que clamam, elas invocarão o nome do Senhor, se não creram. Como que elas invocarão o nome do Senhor se elas não creram? Aí Paulo ainda pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Se não houver quem fale? E como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados. O que está nos faltando é falar. E se falta o simplesmente maravilhado, aprofunde sua caminhada com Cristo, para que maravilhado você não consiga se calar. E faça esse anúncio de uma forma coerente com o conteúdo do que nós estamos passando. Com Deus de amor, de misericórdia e de graça, antes de qualquer coisa. Esse texto de Romanos ainda diz: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, e a gente está já chegando no final, a palavra de hoje é muito simples. Existe um ai de mim nesse chamado. E Paulo tinha consciência disso. Eu não sei se você tem consciência disso. Eu não sei o quanto eu tenho consciência disso. Existe um ai de mim. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, 16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, meu povo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tem uma recompensa. Contudo, como prego por obrigação, o que é que Paulo está dizendo? Eu prego por obrigação, eu sei que é minha obrigação, eu tenho que pregar. Tinha consciência disso. Não estou sentindo vontade, isso é Jonas. Jonas vai pregar lá, Jonas. Não vou não, o povo vai se arrepender. Eu quero que eles vão tudo para o inferno mesmo. Então para que eu vou pregar? Era Jonas. Paulo está dizendo: porque se prego de livre vontade, tem uma recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente,
gratuitamente, não é na força, não é cobrando nada, não é numa pegada religiosa para o povo. Eu anuncio, o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E diante disso, sabe qual é a consciência que nos vem? É de que nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Não faça isso como um soldado de Jesus, não. Faça isso como um pecador maravilhado com a graça, que não consegue segurar aquilo que está dentro do peito. Se você precisa ir lá no teu caderninho para lembrar da tua primeira história de amor com Jesus, vai lá. Mas se aquela história já está tão velha que não traz mais impacto para você, tenha novas histórias com Jesus. Volte ao primeiro amor. Nós nos acostumamos com a nossa salvação, falamos dela como se fosse uma coisa banal. Precisamos acender essa chama dentro de nós e que simplesmente maravilhados nós possamos, meus irmãos, cumprir o nosso chamado como caminhante. Falar de Jesus. Ide, pregai o Evangelho por todo o mundo, a todas as pessoas. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque isso foi me imposto como obrigação. E a minha recompensa é esta: é que eu apresente gratuitamente esta mensagem do Evangelho às pessoas que precisam conhecer a Jesus. Um discípulo de Jesus, ele não chega do alto, olhando para as pessoas assim como se elas estivessem lá embaixo e dizer: vem. O discípulo de Jesus chega dizendo: eu sou pecador igual a você. Eu encontrei uma pessoa que me trouxe paz e que continua me perdoando a cada dia e me ensinando a viver uma vida que Ele me ensinou a viver. Não é a arrogância do crente, é o estado de reconhecimento da miserabilidade que temos por sermos pecadores. Porque temos um tesouro em vasos de barro. O que é o tesouro senão Jesus? E o que é o vaso de barro senão nós? Mas muitas vezes nos apresentamos para as pessoas como se nós fôssemos o tesouro. E se você quer ser rico que nem eu, venha. Parece que é isso. Eu sou pobre, nu, miserável. Paulo diz: ai de mim que sou um pecador. De todos os pecadores eu sou o principal. E é dessa forma que nós nos apresentamos diante do Pai. É dessa forma que nós nos devemos nos apresentar diante das pessoas. E dizer: vem, eu quero fazer você conhecer alguém que mudou a minha história, que me trouxe uma paz que eu não tinha. E eu, maravilhado com esse Jesus, eu quero compartilhar esse Jesus para as pessoas. Porque todos necessitam de amor e de esperança. Todos necessitam de graça e de perdão. E a nossa missão como caminhante é falar desse amor para as pessoas. Amém, meu povo?